Poemário. Divulgação de poetas açorianos. E hoje, via telefone, porque não poderia ser de outra forma, está cá o Luís Costa, não deixa de nos contemplar com mais uma homenagem aos poetas. Bom dia, Luís. Bom dia, Dília. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Angra. Então, o que é que nos trazes hoje? Olha, hoje vamos pôr o poemário em dia, não é? Como não estive na semana passada no Rádio Clube de Angra, não consegui trazer o poemário. Hoje então trago os poetas da semana passada e desta semana. Trago em primeiro lugar José Maria Lopes de Araújo, nascido na freguesia de São José em 25 de janeiro de 1919. Desde muito novo revelou a sua natural inclinação para as letras. Durante largos anos foi jornalista, tendo depois continuado a colaborar em toda a imprensa insular. Proferiu diversas palestras, sobretudo na ilha de Santa Maria, onde também exerceu o magistério, transitando depois para uma companhia de aviação estrangeira. Em Santa Maria foi um dos pioneiros do emissor do clube Asas do Atlântico, onde criou todos os programas vivos que manteve com regularidade por muitos anos. Acérrimo defensor dos interesses daquela ilha, dirigiu também por alguns anos o suplemento Santa Maria, que o Correio dos Açores, por iniciativa do seu então chefe de redação, Manuel Ferreira, escritor de reconhecido mérito, editava mensalmente. A obra do autor mereceu sempre da crítica as melhores referências. Dedicou-se ainda, nos seus trabalhos jornalísticos, à crítica social e ao teatro ligeiro, deixando o seu nome ligado com notório relevo a esta outra faceta da sua apreciada atividade literária. Na sua poesia, que revela sempre uma sensibilidade requintada, predominam uma tristeza e uma nostalgia que deixam transparecer frutos de uma vida inquieta e angustiosa. Remos partidos envolve-se num véu de ansiedade que nem ele próprio consegue esconder. De seguida trago também Jacinto Soares de Albergaria, nascido a 26 de janeiro de 1928. Foi finalista do Liceu de Ponta Delgada, curso complementar de letras, no ano letivo de 1945-46 e fundou com alguns companheiros de tertúlia o Círculo Literário de Antero de Quental, no qual, em 1949, viria a preferir uma conferência que daria origem a uma breve polémica na imprensa local em torno do conceito muito falado que é da literatura açoriana. Mais tarde, em Coimbra, onde cursou ciências históricas e filosóficas entre 1946 e 1952, fundou e dirigiu com Eduino de Jesus a publicação de uma série de obras literárias de autoria açoriana com a chancela da coleção Arquipélago e mais tarde, tendo-se já fixado definitivamente em Ponta Delgada, foi ainda diretor de uma revista de cultura e arte intitulada Açória, de que saíram apenas 2 números em 1958 e 59. Profissionalmente seguiu a carreira docente, lecionando na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada. Os seus primeiros passos literários foram em prosa e depois ainda escreveu alguns contos que deixou dispersos em jornais dos Açores e do continente. Para a poesia, em que havia de realizar a parte mais voltosa da sua obra, apenas despertou nos primeiros anos de Coimbra, sob a influência principalmente de Miguel Torga e dos poetas do Novo Cancioneiro. Aproximou-se então, embora apenas tangencialmente, da linha neorrealista, mas poucos poemas desta fase circularam na imprensa periódica e desses poucos, só um ou outro veio a ser recolhido em livro. O que havia de ser o seu verdadeiro caminho como poeta, encontrá-lo-ia no convívio com Afonso Duarte em Coimbra. Embora não seguindo propriamente no rastro do poeta dos 7 poemas líricos, a sua poesia tornar-se então intimista, uma espécie de monólogo ao espelho em voz baixa, e o amor, um amor mais idealizado que real, a tristeza, o tédio, o sentimento de efemeridade da vida, a solidão, a noite, o silêncio e, em fundo, a ilha, com as suas brumas e fantasmas, preencheriam definitivamente o seu universo temático. Temos também de Ponta Delgada, Virgínia Moreira, que nasceu a 27 de janeiro de 1911. Publicou um volume de sonetos intitulado Roda do Destino, em 1944.
Depois desse livro de poemas, os seus poemas foram surgindo na imprensa local, geralmente inspirados em temas religiosos. Além da poesia, Virgínia destacou-se como pianista e pintora. Novamente, São Miguel, desta vez foram todos poetas de São Miguel. Manuel Jorge Lobão, nascido a 30 de janeiro de 1951 e viveu desde criança na Graciosa. Professor de segundo ciclo de Matemática e Ciências da Natureza na Escola Básica e Secundária da Graciosa. Em 1987 foi opositor ao concurso Revelação da Associação Portuguesa de Escritores com a obra Do Caos ao Cosmos, tendo recebido da referida associação uma recomendação para publicação, o que nunca se verificou. Ganhou o prémio Natália Correia em 1999 com o livro Passam Seres Luminosos Vestidos de Vermelho. Para além disso, publicou alguns poemas na coletânea Poesies, volume 11, e outros dispersos na imprensa regional. Por último, falo de João de Melo, poeta nascido também na Ilha de São Miguel, em 1949, onde completou a instrução primária após o que prosseguiu os seus estudos no continente. Aos 11 anos, deixa a sua ilha natal para prosseguir os estudos como aluno interno do Seminário dos Dominicanos, onde permanece entre 1960 e 67. Abandonado o seminário, passa a viver em Lisboa, prosseguindo os estudos enquanto trabalha e iniciando colaborações na imprensa escrita. É, aliás, no jornal O Diário Popular, que publica o seu primeiro conto aos 18 anos. A partir de então, publicou contos, críticas literárias e poemas em diversos periódicos de Lisboa e dos Açores, integrando-se na geração literária que, sediada em Angra do Heroísmo e ligada ao suplemento literário do jornal A União, renovou a literatura açoriana contemporânea. Depois de participar na Guerra Colonial em Angola entre 71 e 74, tema de duas das suas obras mais significativas, a antologia Os Anos da Guerra e o romance Autópsia de um Mar de Ruínas, trabalhou também na vida sindical. Foi editor de autores portugueses e crítico literário. Já após a Revolução de Abril, João de Melo licencia-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, mantendo sempre colaboração em diversas revistas literárias. No início da década de 80, torna-se professor de ensino secundário, atividade em que se reparte até hoje o seu tempo com a escrita literária. Foi convidado pelo governo português para o cargo de Conselheiro Cultural junto da Embaixada de Portugal em Espanha, que desempenhou durante 9 anos, entre 2001 e 2010. Em 2013, em Madrid, criou a Mostra Portuguesa, o maior evento cultural português fora das fronteiras, que realizou 7 edições anuais desse festival, entre 2013 e 2009. Nunca se terá promovido tanto a cultura do nosso país em Espanha, como no período em que desempenhou aquelas funções. Tem traduzido para espanhol os seguintes livros da sua autoria: Gente Feliz com Lágrimas, Antologia do Conto Português, Autópsia de um Mar de Ruínas, entre outros. Autor de obras de ficção, ensaios, antologias, poesia, livro de crónicas e de viagens. Os livros foram traduzidos em Espanha, Itália, França, Holanda, Roménia, Bulgária, Estados Unidos da América, Hungria, Alemanha, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Sérvia, México e Colômbia. Foram-lhe atribuídos os seguintes prémios literários: Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Essa de Queiroz, Cidade de Lisboa, Prémio Cristóvão Colombo, Prémio Fernando Namora, Prémio Antena 1, Prémio A Balada e Prémio Diniz da Luz. Em 2016 foi distinguido pela Universidade de Évora com o Prémio Virgílio Ferreira pelo conjunto da sua obra. Aliás, Virgílio Ferreira iremos falar mais daqui a pouco. Foi agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem de Santiago de Espada e com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Agraciado também com a Medalha de Mérito Cívico pela Assembleia Regional dos Açores, com a Medalha de Mérito Municipal pela Câmara do Nordeste e como cidadão honorário do Conselho do Nordeste nos Açores. Em 2019, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural. Gente Feliz com Lágrimas, o seu romance mais conhecido, com 5 prémios literários, tradução em 10 países, 27ª edição portuguesa em fevereiro de 2017, foi adaptado ao teatro pelo grupo O Bando, a telefilme e a série de televisão pelo realizador açoriano José Medeiros. Isto só apenas os poetas açorianos que trouxe. A nível nacional trago mais. A nível nacional, começo por António Manuel Couto Viana, nascido em Viana do Castelo a 24 de janeiro de 1923,
Estreou-se por intermédio de outro grande poeta a nível nacional, David Mourão Ferreira, como ator e figurinista em 1946 no Teatro Estúdio de Salitre, em Lisboa. Foi também empresário e diretor do Teatro de Girifaldo, companhia onde se estrearam nomes como Rui Mendes ou Moraes e Castro. Publica em 1948 o primeiro livro de poemas, O Avestruz Lírico. Entre 1949 e 1951, dirige a revista infanto-juvenil Camarada. Na década de 50, dirigiu também a publicação de várias revistas literárias e de cultura, tais como os Cadernos da Poesia Grau, Távora Redonda, e fez parte do conselho de redação da revista Tempo Presente. Viveu os últimos anos da sua vida na Casa dos Artistas, tendo mais de uma centena de livros publicados, e a sua poesia está traduzida em francês, inglês, espanhol, chinês, e também fez programas de poesia para a RTP. Foi membro da Academia das Ciências de Lisboa. Estás-me a acompanhar, Odília? Isto hoje está a ser assim... Estou, sim, senhor. Muitos poetas. E eu estou a acompanhar-te com muita atenção. Trago também Judite dos Reis Ramo Teixeira, também conhecida como Judite Teixeira, ou Lena de Valois. Nascida em Viseu a 25 de janeiro de 1880, foi escritora e poetisa portuguesa. Publicou 3 livros de poesia e um livro de contos, entre outros escritos. Em 1925 lançou a revista Europa, de que saíram 3 números, em abril, em maio e em junho. Exemplares do seu livro Decadência foram apreendidos juntamente com os livros também de António Boto e de Raul Leal e mandados queimar pelo Governo Civil de Lisboa na sequência de uma campanha liderada pela conservadoria liderada pela conservadora Liga da Ação dos Estudantes de Lisboa, contra os artistas decadentes, os poetas de Sódoma e editores, autores e vendedores de livros imorais. António Feliciano de Castilho, primeiro Visconde de Castilho, foi um escritor romântico português, polemista, pedagogista e inventor do método Castilho de leitura. Em consequência de sarampo, perdeu a visão quase completamente aos 6 anos de idade. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, viveu alguns anos em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, onde exerceu grande influência entre a intelectualidade local. Contra ele, revelou-se Antero de Quental, entre outros jovens estudantes também, na célere polémica do bom senso e bom gosto, vulgarmente chamado de questão coimbrã, que opôs os jovens representantes do realismo e do naturalismo aos estudos de defensores do ultra-romantismo. Outro grande poeta, Virgílio António Ferreira, há uma biblioteca que seu nome em Gouveia, bem como uma escola em Lisboa, a escola secundária de Virgílio Ferreira, professor licencial, mas foi como escritor que mais se distinguiu. O seu nome continua atualmente associado à literatura através da atribuição do Prémio Virgílio Ferreira, prémio que ganhou João de Mel. Em 1992, Virgílio Ferreira foi graduado com o Prémio Camões. A sua vasta obra, geralmente dividida em ficção, ensaio e diário, costuma ser agrupada em 2 períodos literários, o neorrealismo e o existencialismo. Considera-se que Mudança é a obra que marca a transição entre os 2 períodos. Por último, trago João Leitão da Silva. O nome João Leitão da Silva, se calhar, não diz muito aos nossos ouvintes, mas já chego ao nome de família e aí sim vamos conhecer quem é esse João Leitão da Silva, nascido a 4 de fevereiro de 1799 no Porto, filho segundo de António Bernardo da Silva Garré, Salvador Mora da Alfândega do Porto e de Ana Augusta de Almeida Leitão. Falo, claro, de o mais conhecido por Almeida Garré. Neto paterno de José Ferreira da Silva e de António Margarida Garré, e neto materno de José Bento Leitão e de Maria Nascimento de Almeida. Foi batizado na Igreja Paroquial de Santo Ildefonso a 10 de fevereiro de 1799. Eram seus irmãos Alexandre José da Silva Leitão de Almeida Garré, Maria Amália de Almeida Garré, que casou aqui na Ilha Terceira com Francisco de Menezes Lemos e Carvalho, António Bernardo da Silva Garré e Joaquim António de Almeida Garré.
Passou então a sua infância na Quinta do Sardão, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, pertencente ao seu avô materno, na altura em que alterou o seu nome para João Batista da Silva Leitão, acrescentando o sobrenome Batista de padrinho e trocando a ordem dos seus apelidos. Mais tarde viria a escrever a este propósito: nasci no Porto, mas criei em Vila Nova de Gaia. No período da sua adolescência, veio viver aqui para a Ilha Terceira, quando as tropas francesas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, e onde era instruído pelo seu tio paterno, Dom Frei Alexandre da Sagrada Família da Silva Garré, bispo de Angra, sepultado no cemitério de Santo António dos Capuchos, que é o cemitério de Livramento, o cemitério mais antigo que temos ali, naquela zona, pertencente, se não me engano, ainda a São Bento. Em 1816, tendo regressado ao continente, inscreveu-se na Universidade, na Faculdade de Leis, sendo aí que entrou em contato com os ideais liberais. Em Coimbra, organiza uma loja maçónica que será frequentada por alunos da Universidade como Manuel Passos. Em 1818, começa a usar o apelido Almeida Garré, assim como toda a sua família. Almeida era o apelido da avó materna e Garré era o apelido da avó paterna, nascida em Madrid em 1710, e que tinha vindo para Portugal no séquito de uma princesa, pelos quais ficou para sempre conhecido, passando a assinar então João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré. Participa entusiasticamente na Revolução de 1820, de que parece ter tido conhecimento atentado, como parece provar a poesia As Férias, escrita em 1819. Enquanto dirigente estudantil e orador, defende o vintismo com um ardor escrito, um hino patriótico recitado no Teatro de São João. Em 1821, funda a Sociedade dos Jardineiros e volta aos Açores, numa viagem de possível motivação maçónica. Regressa ao continente, estabelece em Lisboa, onde continua a publicar escritos patrióticos, concluindo a licenciatura em novembro daquele ano. Também em 1821, publicou o Retrato de Vênus, trabalho que fez com que fosse processado por ser considerado materialista, ateu e imoral, tendo sido absolvido. Sobre Almeida Garré, estamos falados, e falta só, a nível internacional, apesar de não ser um poeta, trago um nome que, na minha opinião, trouxe muito para a literatura a nível mundial. Lewis Carroll, nascido a 27 de janeiro de 1832. Romancista, contista, fabulista, também considerado poeta, também escreveu alguns poemas, desenhista, fotógrafo, matemático e também reverendo anglicano britânico. Lecionou matemática no Christ College, em Oxford, e é autor do clássico livro Alice no País das Maravilhas, além de outros poemas escritos em estilo nonsense ao longo da sua carreira literária, que são considerados políticos em função das fusões e da disposição espacial das palavras como precursores da poesia de vanguarda. Apenas uma curiosidade, a história de Alice no País das Maravilhas originou-se em 1862, quando Carroll fazia um passeio de barco no rio Tamisa com a sua amiga Alice Liddell, com 10 anos na época, e as suas duas irmãs. Ele começou a contar uma história que deu origem à atual, sobre uma menina chamada Alice que ia parar em um mundo fantástico após cair numa toca de um coelho. A verdadeira Alice gostou tanto da história que pediu que a escrevesse, e assim foi, atendeu ao seu pedido, e em 1864 surpreendeu-a com um manuscrito chamado As Aventuras da Alice Embaixo da Terra. Mais tarde decidiu publicar o livro, mudou a versão original, aumentando o seu conteúdo de 18 mil palavras para 35 mil, notavelmente acrescentando as cenas do gato e do chapeleiro. A obra tornou-se um grande sucesso, tendo sido lida também por Oscar Wilde e pela Rainha Vitória, e tendo sido traduzida para mais de 50 línguas. Em 1998, a primeira impressão do livro, que na altura fora rejeitada devido a uma má impressão de conteúdo, foi leiloada por $1,5 milhão de dólares americanos. Meu Deus! E pronto. O Luís Costa começa nos Açores, vai para o nosso país e acaba a nível internacional a trazer-nos aqui gente que sabe fazer das palavras poesia. Agora fica a pergunta de todos os poetas trazidos hoje, de qual é que vais ler o poema ou recitar? Eu vou trazer o poema de João Melo. Mas, claro, não esquecendo os nossos ouvintes, onde nos podem acompanhar
sempre que possível, na antena do Rádio Clube de Angra, claro. Também podemos acompanhar pelo site www.rcangra.pt. Pode acompanhar o Instagram Poemário Acores ou o Facebook também Poemário RCA. Não se esqueça de acompanhar também o Facebook da Rádio Clube de Angra, o YouTube da Rádio Clube de Angra. Basta clicar para subscrever e seguir todos os nossos conteúdos. E não esquecendo que estamos no meu canal. É verdade. Há muitas formas de poder encontrar os conteúdos do Rádio Clube de Angra, dos quais faz parte o Poemário todas as terças-feiras. Agora sim, o ponto de honra, a cereja em cima do bolo, é o poema que vais recitar para todos os ouvintes desta rádio. O poema intitula-se Poema Encontrado por Aí. Sinto-me em Lisboa. Nasce-me a dor precisamente ao centro. Sinto o eixo rasgar-se de mim e depois, meu amor, desisto e pronto. Há como que um desleixo misto de estar vivo, sentado à vida e nada já aqui me pertencer. Revejo-a ao longe, atenta e comovida, conheço a casa, a rua, a mesa e o ser. E o ser é uma longa desistência, amor. O saber só nosso e secreto de que para isto não há ciência nem cura, como um desejo concreto de partir e não saber para onde, assim a vontade é um abandono, um não estar aqui que em mim se esconde, uma passagem entre a vigília e o sono. Como hei de chorar por ti se afinal nada de mais belo lado que um modo altivo de um rosto que além do mal do amor e seus trabalhos acomodo dentro de mim? Meu Deus, como eu te amo no pranto e na alegria. O pensamento dói-se de que se sente e o meu desengano pensa a dor, o coração, o sentimento. Não me basta o elogio da amada. Ela virá e eu todo em mim a cantarei. Canto a menina, digo, a mulher sentada no leito à beira e aberta à flor que nela amei. Senhora, ir do canto à eternidade é o que mais desespero o trovador. Para morrer por si não tem idade, mas como viver sem o seu amor. E pronto, e é assim o poema de João Melo. Lindíssimo, como sempre. Muito obrigada por tudo o que nos trouxestes hoje. Falaste de beleza da vida e é disso que se trata sempre cada emissão do Manhãs da Rádio. Continuação de uma boa semana para ti, Luís, e até à próxima, se Deus quiser. Obrigado, Bíblia. Até à próxima e cá estarei para a semana novamente para os ouvintes da Rádio Clube de Angra. Muito obrigada por isso. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, obrigado. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.